Muito bem. Meus irmãos, estamos aí, novo mês e uma nova série, mês de agosto começando. Sinto te informar, mas você sabe que agosto são 3 meses, né? Ou mês que demora, você tá doido. Então já se prepara aí para 3 meses de agosto. Mas teremos aí nesse mês essa nova série chamada O que é o Evangelho. Vamos passar todo esse mês falando sobre isso. O que é o Evangelho? Que negócio é esse de Evangelho? E nós precisamos entender por quê. Nós cremos que o Evangelho do Senhor é o que nos guia, é o que nos orienta. Mas temos que conhecer, então, o que é esse Evangelho. Abre sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6. Gálatas, no 1º capítulo, versículo 6. Se você não trouxe Bíblia, João vai botar uma colinha aí pra gente. Gálatas 1, versículo 6, do 6 ao 10. Gálatas 1, do 6 ao 10. Acharam aí? Senão o João vai botar pra gente a colinha dele. Bom. Deu aí, João? Foi? Ok. Você que está com a sua Bíblia, ou no celular, ou no papel, acompanhe aí, tá bom? Diz assim: Admira-me que estejais passando de tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Entenda, perverter por alterar, tá bom? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema ou amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Abaixe sua cabeça novamente, feche seus olhos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que muitos aqui tiveram um dia de trabalho, de estudos, de atividades. E nessa hora, Pai, o cansaço vem. Mas pedimos ao Senhor que não deixe, ó Deus, o sono, o cansaço atrapalhar esse momento tão especial de ouvir a Tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que possa distrair o nosso pensamento. Que a Tua palavra, Pai, venha de encontro às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E nós sabemos que são boas novas, boas notícias do Senhor para nós. Então, o evangelho, sim, são as ótimas, boas, maravilhosas notícias do Senhor para nós. Mas nesse primeiro dia dessa série que hoje inicia, eu quero falar com vocês de um detalhe que está nesse texto, no versículo 6. Dá uma olhada aí. Lá no finalzinho do versículo 6, diz assim, aliás, eu vou ler o 6 inteiro para a gente entender. Admira-me, está aqui? Vamos ler junto aqui então, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para? Isso. Então nós vamos falar hoje sobre cuidado com o outro evangelho. A primeira mensagem dessa série não é especificamente sobre o que é o evangelho, mas para você ter um cuidado com o outro evangelho. Obrigado. Obrigado, Júnior. Então, cuidado com o outro evangelho. Versículo 6, olha na sua Bíblia. Diz que Paulo ficou admirado que aqueles que ele antes ensinou estavam passando tão depressa para esse outro evangelho. Meus irmãos,
aconteceu antes e está acontecendo agora. Foi muito tempo atrás, parece que é escrito para o tempo de hoje. Como que é a frase? Toda semelhança é mera coincidência. Como é que é? Toda coincidência é mera semelhança, não é isso? Ou toda semelhança é mera coincidência? É isso, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Isso daí. Então, meus irmãos, tudo se repete. Novamente, muitos estão buscando um outro evangelho. Um evangelho, talvez, que não é aquele que o Senhor quer te abençoar. Não são as boas novas, as boas notícias do Senhor para a sua vida. E muitos têm buscado esse outro evangelho, essa outra notícia. E sabe o que acontece? As pessoas estão sendo enganadas facilmente. Facilmente as pessoas estão saindo da verdade e indo para a mentira. João capítulo 8, versículo 32. Você sabe de cor? Conhecereis a verdade e ela vos... Meus irmãos, quem não conhece a verdade fica escravo da mentira. Quem não conhece a verdade é escravo da mentira. Por isso que tão rapidamente muitas pessoas saem do verdadeiro evangelho que produz vida e são enganadas por outro evangelho. Porque se não conhece a verdade, são enganadas pela mentira. Quem é o pai da mentira? Muito bom. Meus irmãos, às vezes as pessoas buscam a mentira porque evitam ouvir certas verdades. Ah, tem tal pastor aí que está pregando o evangelho todo errado e está cheia a igreja, é o diabo, é o anticristo. Meus irmãos, quem alimenta esse tipo de pregação errada? O próprio povo, as próprias pessoas. Se existem hoje pastores, padres, líderes, seja o que for, que tem ensinado um outro evangelho, a culpa é do próprio povo. Se não der ibope, o negócio não vai para frente, não é assim? E por que tem surgido tantos falsos profetas? Porque o povo tem dado ibope, está dando ouvidos, estão dando likes, estão compartilhando, estão curtindo. Por quê? São escravos da mentira, porque não conhecem a verdade. Eu já contei a historinha aqui, né? De que lá na Casa da Moeda, eles precisam identificar uma nota falsa e uma nota verdadeira. Se eles ficarem estudando cada nota falsa, coitado deles. É cada uma nova que surge no mercado. Como que eles fazem? Eles conhecem muito bem a verdadeira. Porque quando uma nota falsa aparece na mão deles, opa, essa aqui é falsa. Então eles não estudam a nota falsa, eles conhecem muito bem a verdadeira. Quando a falsa surge, opa, textura é diferente, alguma coisa que não combina. Por isso, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheça a verdade, conheça o verdadeiro evangelho. Porque quem não conhece a verdade fica escravo da mentira. João 12, 40. Alguém sabe de qual? Não, né? Então vamos lá. João 12, 40. Diz assim: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Meus irmãos, sabe por que muitas das vezes as pessoas são facilmente enganadas por outro evangelho? Porque tem coração duro. Porque são orgulhosas. Um coração duro é um coração orgulhoso. Coração duro, meu irmão, não aceita, não adianta. Por isso que esse falso evangelho, esse outro evangelho está crescendo e crescendo muito. E as pessoas estão com sede da palavra, com fome do Senhor, não estão sendo alimentadas, não estão mudando, o mundo não está transformando. Por quê?
preferem ficar na mentira porque não conhecem a verdade e têm o coração duro e orgulhoso. Eu já falei isso daqui, se você pegar o último IBGE, o número de cristãos triplicou. Só pôr na internet lá, triplicou nos últimos 10 anos. Mas espera aí, roubalheira, bandidagem, coisa errada, fez o quê? Subiu. Fecha essa conta? Não fecha. Como que o povo de Deus aumentou e tudo de ruim no mundo aumentou? Porque o falso evangelho está em nosso meio. As pessoas estão buscando um falso evangelho, outro evangelho, porque não conhece a verdade ou tem um coração duro e orgulhoso. Seguindo aí, lá em Gálatas, volta lá para Gálatas. Gálatas no capítulo 1, agora o versículo 7. Diz assim: o qual não é outro, senão que há algum entre vós que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, ou seja, alterar o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Hoje esse outro evangelho está entrando e ganhando muita força, porque quem está ouvindo, quem está buscando, a igreja, digamos assim, está em busca de um evangelho que só consola e não confronta. Meus queridos irmãos, o evangelho consola? Sim. A palavra de Deus é um consolo para nós, mas ela também confronta. E tem muitas pessoas que não querem ser confrontadas. Não quero ser confrontado, eu quero só o evangelho que consola. Às vezes eu chego, graças a Deus aqui ainda não aconteceu isso, mas eu já passei por isso. Confrontei alguém na palavra, pastor, estou entendendo de Deus que eu tenho que ir para outra igreja. Nossa, que já aconteceu uma vez aqui, já. Uma pessoa que foi confrontada, não, Deus me falou que eu tenho que ir para outra igreja. Por quê? Queria consolo. Mas a palavra só consola? Não, ela também confronta. Por isso que muitos buscam esse outro evangelho, na qual eles alteram o evangelho do Senhor. Eles alteram as coisas do Senhor. Porque Jesus, se você lê a Bíblia, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele consolava: vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Beleza, mas ele também falou: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz, eu falei, e eu vou dizer: não te conheço. O mesmo que confrontou, também consolou. E assim é o evangelho. Então o evangelho hoje está sendo alterado porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Muda de igreja, assim, pula daqui, pula dali. Por quê? Quando é confrontada, não é de Deus. Não é Deus falando comigo, não. Se está me confrontando, sai da igreja. Em nome de Jesus, meus irmãos, para de perverter, de alterar o evangelho do Senhor. Ele consola, mas ele também confronta. Não tem um ponto aqui nessa Bíblia, e creio que na sua também, que Deus alivia pecado, que Deus passa a mão na cabeça. Não tem. Deus não alivia pecado. Deus não abençoa o que ele amaldiçoou. Não, ele não faz isso. Nós cantamos que Deus é fiel. Deus é fiel a ele mesmo. Se ele falou não, é não. Se ele falou está errado, está errado. Se ele falou é pecado e o salário do pecado é a morte, é a morte. Acabou. O Deus que consola é o Deus que confronta. Às vezes nós erramos, pecamos e queremos que Deus abençoe aquilo. Não vai, porque Deus é fiel e ele confronta o pecado. Aí a pessoa vê isso e fala: não é para mim, é para ele, é para ela, para mim não é. Abre a Bíblia ali, Deus está claramente falando: para! Não é para mim não, porque não me faz feliz. Para mim o evangelho tem que me fazer feliz. Meus irmãos,
Isso é um evangelho anátema, maldito. Corre disso. Amém? Então, aceite o confronto do Senhor através da palavra. Quer ver outra coisa? As pessoas plantam algo, mas não querem colher aquilo. Não, eu quero que Deus mude a minha vida, mude a minha história, eu quero que Deus abra o mar, Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer, mas o que ela plantou foi só desgraça, só coisa errada, só dívida, só bobagem. Aí a palavra diz o quê? De Deus não se zomba, o que um homem plantar, ele vai colher. O evangelho consola, sim, mas ele também confronta. Confronta o quê? Agora você assume o que você plantou. Agora você sabe que o que você está vivendo, a culpa é sua. Não é o diabo, o inimigo está furioso, pastor, o inimigo está vindo contra mim. Aí você vai vir a vida da pessoa, tudo errado. Meus irmãos, tem coisa que o diabo não tem nada a ver. Não fique espiritualizando o seu erro. Para de espiritualizar o que você plantou de errado. Aí você pega o diabo e bota a culpa. Tem até uma historinha, né? Da qual o povo está brigando, tal, na igreja, não sei o quê. Aí fala, não, mas é o diabo que fez, tal, não sei o quê. Diabo, cadê o diabo? Aí tá lá no cantinho assim, não fui eu não, gente, tem nada a ver com isso. Tem coisa, gente, que não é o diabo, que não é o inferno se levantando. Tem coisa que você plantou e você vai colher. Então aceite a repreensão do Senhor e para de ser, como que fala hoje? Mimimi, né? É isso que fala, né? Tudo quebra, tudo dói. Aceita a repreensão do Senhor. Se o Senhor está falando, ei, está errado, para, muda, toma vergonha na cara, faça isso, aceite a repreensão do Senhor. Tem 4 palavrinhas que traz bênção. 4. Faz assim, 4. Isso. 4 palavras. Essas palavras são... Palavra não, letra. Desculpa. Fala assim, letra. Edita aí, tá? Você, 4. 4 letras. A primeira letra é, fala assim, letra O. Segunda, letra B. Terceira, letra C. Não, volta. Edita de novo. Vai. Fala assim. Letra O. Letra B. Letra D. E letra C. Isso foi o quê? Obedecer. Exatamente. Essas 4 letrinhas vão fazer a diferença na sua vida. Quais são? Letra D. E letra C, obedecer. Faça isso e seja abençoado. Seguindo aí, vamos pular lá. Não, quero ler um texto com vocês. João 6, abre aí. João 6. Eu faço questão de ler com vocês. Vou até deixar que o João abra aqui. João 6, 60, tá, João? João 6, versículo 60. Uai, travou? Então você vai ter que se virar na sua Bíblia. Abre aí. João 6, 60. João é fácil de achar, né? Eu tenho um texto hoje, eu quero ver se você vai ser craque de Bíblia, hein? Já que travou. João 6, 60. Vamos lá, diz assim. Acharam aí? João 6, 60. Voltou? Não, né? Ok? Diz assim, se tem alguém sem Bíblia perto de você, gruda nele aí. Diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que o vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia
que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros ir com eles? Retirai-vos. Meus irmãos, para você entender o que aconteceu aqui, Jesus foi duro, Jesus foi firme, Jesus falou a verdade e os discípulos: ai Senhor, pega leve, ai Senhor, essa palavra é muito dura, ai Senhor, eu acho que está muito pesado. Vira Jesus e fala o quê? Vocês querem ir junto? Tchau. Está pesado para você? Então vai junto com os outros. Jesus falou isso. E a gente fica: ai não, essa igreja está muito assim, está muito assado, e não tem isso, e é aquilo. Meus irmãos, o Evangelho confronta. Ah, mas não me agradou, então não vem de Deus. Meus irmãos, sai fora disso. Amém? Lá em Gálatas, versículo 10 agora, vamos lá. Vamos pular lá para o 10. Capítulo 1, versículo 10. Diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, não tenha medo de ouvir verdades. Não tenha medo de falar a verdade. Não queira agradar homens, agrade a Deus. Se Deus te mandar falar, fala. Se Deus te mandar fazer, faça. Sendo que Ele mesmo disse que as suas palavras sejam temperadas. Claro que você não vai sair cuspindo as coisas nos outros, mas você vai usar um filtro de amor, respeito, mas fale a verdade. Tem gente presa na mentira, porque você que conhece a verdade está quieto. Não está falando a verdade. Se você vê algo errado, meu irmão, fala: ó, está errado. Para com isso. Pastor, em casa está tudo errado lá, eu estou orando, tá, pastor? Não. Ora no seu quarto, depois você chama a sua família inteira e fala aqui: ó, pode parar de palhaçada. Pai, mãe, nada de separar não, pode parar com isso. Resolve seus problemas aí. Minha irmã, ó, você está aí, longe da igreja, arruma sua vida, volta para Jesus. Ou fala: meu filho, é o seguinte, quando você morar aqui em casa, você vai me obedecer. Quando você morar na minha casa, você vai comigo para a igreja. Meus irmãos, não tenha medo de confrontar. O próprio Evangelho confronta. Às vezes nós temos medo de: não, pastor, estou orando. Ora, mas confronta. Se é a verdade, se Deus está contigo, vai, meu irmão. Às vezes sua família está indo para o inferno porque você não está confrontando, não está falando a verdade. Tem que chegar e falar: ô, você está errado, cara. Ou você muda ou você morre. Sabia que tem gente que só está esperando ouvir isso? Certa vez... não posso falar isso não, que está gravando. Deixa para lá. Então, tem pessoas que precisam ser confrontadas. Tem gente que não sabe que está errando. Sério mesmo, tem gente que faz o negócio, não percebe que está errando. Mas se Deus está te chamando aí, mostra para ele lá, fala que está errado. Você pode salvar uma vida. Mas quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse peca. A Bíblia diz isso. Se você sabe que tem que fazer o bem, mas não faz, você está pecando. Então, em nome de Jesus, seja usado por Deus para pregar o verdadeiro Evangelho. Não esse história de amor, que nem é que passa a mão. Jesus não fazia isso. Ele consolava, ele amava, ele cuidava e ele confrontava. Tem gente que está precisando ser confrontado em amor. Quem Deus vai usar isso? A igreja. A própria igreja. Meus irmãos, tem vezes que eu fico matar a Nádia. Mas quando ela chega e bota o dedo na ferida, eu falo: ela está certa. Você fica assim, mas ela está certa. Graças a Deus ela me confrontou.
Eu sei que é ruim ser confrontado, mas você acha que você está certão. Ela fala, ei, desce, você está errado. Não, mas estou mesmo. Aquilo dá uma raiva na hora, né? Mas depois você fala, que bom que eu tive alguém para me mostrar que eu estou errado. Então o Evangelho, ele é assim, ele tem que libertar pessoas da mentira. E outra coisa sobre esses que estão pervertendo o Evangelho de Cristo, são pessoas que estão em busca de um Evangelho conveniente. Só fico aonde falo que me agrada. Só vou ler os textos que falam que me agrada. A nossa igreja está lendo o livro de Jeremias. Se você está acompanhando, você está com suas costas doendo. Porque é um livro que Deus bate, sem dó. O povo está numa idolatria danada, o povo está aí buscando outros deuses. Tem uma parte que fala assim, que o povo chama a família para poder preparar todo o ambiente para adorar outros deuses, mas para ele, o povo não faz nada. E Deus fala, e Deus bate, Deus fala, vocês vão passar perrengue, eu vou pesar a mão, vai vir um povo, vai escravizar vocês, porque vocês estão errados. E mesmo assim o povo não aprendeu. Então, meus irmãos, não queira um evangelho conveniente para você. Tem um negocinho chamado caixinha de promessa, né? Quem já viu isso? Onde você só tira promessinha, né? Nunca vi caixinha de exortação. Quem já viu? Você tira ali um puxão de orelha. Não tem, porque não vende. Só vende caixinha de bênção, né? Caixinha de promessas. E por que muitos são levados por esse outro evangelho? Porque buscam o evangelho conveniente, porque não entenderam que o evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Romanos capítulo 11, já estou quase terminando, tá? Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Diz o seguinte para nós. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as... A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse negócio do evangelho, da verdade, não tem a ver com a gente. Tem a ver com ele. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Não tem que ser o que você quer ouvir, e sim o que ele quer falar. Não tem que ser aquilo que te agrada, mas aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. Sei que dói, mas tem que ser. E muitos estão buscando esse outro evangelho porque acham que é tudo sobre eles. O mundo gira ao meu redor. Deus parou o mundo, criou o mundo para eu estrear. Meus irmãos, não é sobre você, é sobre Ele. É o que Ele quer fazer na sua vida. Então deixa esse evangelho te confrontar. Fuja do outro evangelho. E para encerrar, volto a perguntar, o que é o evangelho? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Voltou aí, João? Hebreus 4, 12. Vamos ver o que o Senhor diz para nós? Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Peraí, cadê? Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que é evangelho? É poder de Deus que sonda o nosso coração, que te parte no meio, que você vê e fala, meu Deus, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Por isso que coração duro não entra no evangelho, porque a pessoa acha que é a última coca do deserto. O evangelho tem que chegar e te partir no meio e falar, ei, mudou, sou eu, não é você. 2 Timóteo 3,16, bota aí, João. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é o quê? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa
obra. Então, o que é o Evangelho? É o que nos aperfeiçoa para toda boa obra. Então, aceite o consolo do Senhor e aceite a repreensão do Senhor. Cuidado com esse outro Evangelho, que ele pode até esquentar o seu coraçãozinho. Presta atenção em mim aqui. Esse outro Evangelho pode até esquentar o seu coraçãozinho precioso, mas vai te levar para o inferno. Cuidado com isso. Cuidado com esses pregadores de internet que falam que você é um queridão e esquenta o seu coraçãozinho, mas está te levando para o inferno. Para fechar, Oséias capítulo 4, versículo 6, só a parte A. Vamos ver se é bom de Bíblia aí. Abra aí, Oséias. Nossa, pastor, onde que fica isso? Depois de Daniel. Daniel é fácil de achar, né? Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Só a parte A. Oséias capítulo 4, versículo 6. Só a primeira parte que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Meus irmãos, esse outro evangelho está como um tumor no meio da igreja. Então, em nome de Jesus, busque o verdadeiro evangelho, que não só consola, mas também confronta. Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se algo nessa mensagem falou com você, te confrontou de alguma forma, tenha o seu tempo com o Senhor. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero sair de uma vida de mentiras, quero deixar de ser mimimi. Pode ser que o Senhor já está falando com você, irmão, tempão, mas você não quer ouvir porque não te faz feliz, porque não é o que você quer ouvir, né? Não é conveniente para você. Meu irmão, tem que ser conveniente não, tem que ser necessário. Necessário. Nenhuma cirurgia é boa, mas é necessária. Necessária. Deixa Deus te partir no meio. Deixa Deus quebrar o seu orgulho. Deixa Deus quebrar a sua chatice. Deixa Deus quebrar coisas que você trouxe já agarrada há anos na sua vida. Deixa o evangelho verdadeiro entrar e mudar a sua história. O evangelho verdadeiro fala de renúncia. O evangelho verdadeiro fala de mudança de vida. O evangelho verdadeiro fala de ser uma nova criatura. O evangelho verdadeiro fala que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para de buscar esse evangelho que passa a mão no seu pecado, que alivia a barra para você. Meu querido irmão, o seu pecado está te matando. Você pode estar bem cheiroso agora por fora, mas por dentro você está podre, porque é isso que o pecado faz. Ele apodrece você por dentro, ou até por fora também, mas porque você não quer ouvir a verdade. Você sabe do que eu estou falando, você sabe do que Deus está agora colocando na sua mente. Deus não vai abençoar o que Ele amaldiçoou, nem adianta orar para Ele não abençoa. Pede perdão para Deus, fala: Senhor, eu não estou querendo ouvir o que o Senhor está falando comigo. Eu estou buscando só palavras convenientes para mim. Mas fala, Senhor, fala comigo. E se Ele já tem falado com você o que você precisa mudar, obedeça. Obedeça. O evangelho verdadeiro traz vida. O falso evangelho traz morte. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes no sangue lavei,
irmãos, em nome de Jesus, seja curado pela palavra, seja transformado pela palavra, seja usado pela palavra. Se o Senhor está hoje te chamando para você anunciar a verdade que liberta, deixe ser usado por Deus. Se há algo em sua vida que está impedindo esse agir de Deus, abandona. Pode ser que você criou na sua mente um falso Deus, um falso evangelho. Pode ser que você tem 30 anos de igreja, mas 30 anos vivendo um evangelho mentiroso, que você achou mais conveniente, mais agradável. Um evangelho que não vai te confrontar, mas vai te aceitar. O verdadeiro evangelho não é assim. A palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela renova. Ela nos leva a um sacrifício, a uma mudança de vida. Em nome de Jesus, toma uma atitude, toma uma decisão verdadeira. Viva o novo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos ama. E por nos amar, o Senhor não permite, ó Deus, que nós venhamos a cometer atitudes que vão nos levar à nossa ruína. Mas sabemos, ó Pai, que para nos impedir, muitas das vezes o Senhor tira coisa de nós, fecha portas, nos repreende. Obrigado, ó Pai, por cada repreensão, por cada porta que fechou, por cada luta. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Acreditamos de verdade, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Não queremos, ó Pai, apenas sermos consolados e mimados. Queremos ser podados para crescer e darmos frutos. Pode nos podar, Deus, pode nos transformar. Em nome de Jesus, pode nos confrontar, Senhor. Porque senão nunca vamos conhecer o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que nos ensina que a nossa maior riqueza não está nessa terra, está junto ao Senhor. Que o nosso lar é junto ao Senhor. E de que a vida aqui, Deus, é temporária, mas a vida com o Senhor vai ser eterna. Eterna. Por isso, ó Deus, nos ajude a Te obedecer. Nos ajude, ó Pai, a Te ouvir. Nos ajude, ó Pai, a Te buscar e a sermos livres da mentira através da Tua verdade. Oramos assim, Deus, gratos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, após esse último louvor, estamos encerrados e eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Hoje eu quero convidá-los a vocês participarem da festinha das crianças. Hoje é a festa dos aniversariantes do último trimestre. Então tem um caldo delicioso ali atrás também. Então, acabando aqui, vão lá para trás, tá bom? Para juntos participarmos aí dessa linda festa, tá? Então após o louvor estamos encerrados e não vá embora. Volta um pouquinho aí, ó. Volta um pouquinho. Segura aí, peraí. Tá. Então muda um pouquinho aí. Meus irmãos, voltando aí, edita depois, beleza? As crianças comeram tudo. Então, tem o nosso lanchinho ali, acho que tem bolo, acho que tem uns negocinhos ali. Mas não vá embora sem participar deste momento de comunhão, tá bom? Então que Deus abençoe nossas crianças, dê saúde para elas. E vão em paz em nome de Jesus. Fiquem em pé e vamos adorar ao Senhor.